O entendimento universal das figuras geométricas faz com que elas sejam o melhor ponto de partida para a gente começar o desenho de personagem. O círculo, o triângulo e o quadrado e as diferentes variações dessas formas estão presentes em quase todos os lugares do mundo. Então, apesar de cada povo ter significado ou usar essas figuras para significados diferentes, o nosso cérebro ele associa automaticamente essas figuras a certas características. Quando a gente vê um círculo ou uma forma circular, por exemplo, a gente tem a ideia de um objeto muito grande, ou que seja algo convidativo, que queira que a gente faça parte ou esteja dentro dele, né? Algo que não tem começo, também não tem fim, e algo que também passa uma certa sensação de instabilidade. Ele parece que pode cair para um lado ou cair para um outro, diferente do quadrado. O triângulo, por sua vez, tem a característica de estar sempre apontando para uma direção. Se você colocar essa forma sozinha na página, você vai ter a impressão que ela está querendo ir para um lugar, né? Ela se move praticamente sozinha. E se a gente pensar em elementos visuais no mundo real, a gente tem a pirâmide, né? Que ela tem a base bem larga, mas conforme ela vai subindo, ela vai ficando cada vez mais leve, apontando para o céu. Então o triângulo passa essa ideia de que é algo muito instável, mas também tem uma certa leveza, uma certa direção conforme vai se movendo para a posição da seta. E a seta em si, a parte mais fina do triângulo, lembra algo que causa dor, que machuca, que causa algum tipo de desconforto. Por isso a gente geralmente usa em personagens, nos inimigos, por exemplo. E, por último, o quadrado e o retângulo, a nossa mente já cria a sensação de estabilidade. Por isso que prédios grandes e as construções, eles têm esse formato mais retangular, mais quadradão, né? Tanto que a gente usa a palavra, né, essa pessoa é uma pessoa quadrada, porque geralmente é uma pessoa que não se move tanto, que ela não muda as suas ideias com tanta facilidade, como a gente disse, ao contrário do círculo, que parece instável. Tá? Então, círculo, quadrado e triângulo são 3 figuras geométricas universais que a gente pode usar como base para criar um personagem. O que a gente faz, então, é pegar emprestado essas figuras e os sentimentos que elas criam para colocar nos desenhos e passar uma ideia de forma mais clara e rápida. Nesse exemplo aqui eu tenho as mesmas 3 figuras, o quadrado, o triângulo, só que agora invertido, e o círculo, e eu vou usar as silhuetas como base para criar 3 novos personagens. Vocês vão ver como automaticamente eu já consigo colocar um pouco de personalidade no desenho. É claro que eu já desenhei, né? Eu só vou esconder os layers aqui. E eu acho que dá para ter uma ideia de qual deles você, por exemplo, chamaria para jogar uma partida de videogame. E qual dos 3 você não acha que é uma boa companhia para deixar com uma criança. É claro que eu estou induzindo você colocando os detalhes de expressão facial e os detalhes de acessórios, etc. Mas eu acho que as figuras geométricas que estão embutidas no desenho ajudaram a você fazer as suas escolhas. Tá? Então esse, acho que fica bem claro que ele foi baseado no quadrado, tanto no shape principal dele, quanto nos elementos, nos detalhes. Tá? Esse aqui, o círculo, tudo leva para um círculo, e esse aqui no triângulo, nesse caso o triângulo invertido, só para parecer um pouco mais com a anatomia da cabeça. Acho que vale reforçar a ideia de que as formas geométricas também podem passar uma sensação de tatilidade, isso é, que possuem essa característica tátil, né, que pode ser tocada. Chega a ser um pouco subjetivo imaginar que a gente pode tocar um desenho com as mãos, mas o que eu quero dizer é que quando a gente busca cativar o espectador, a pessoa que está olhando o nosso desenho, a gente tem que pensar em qualquer artifício para chegar ao nosso objetivo, né? Que é fazer a pessoa se apaixonar, gostar dos nossos personagens. As formas arredondadas e baseadas no círculo fazem com que esse personagem seja mais cativante. A gente tem vontade de segurar nele, a gente não teria problema em fazer um cafuné nesse bichinho aqui.
Em contrapartida, o mesmo personagem, o mesmo bichinho desenhado com linhas baseadas no triângulo, já deixam a gente um pouco mais desconfiados, porque provavelmente a gente vai se machucar se encostar em algum desses triângulos pontudos. São dois personagens, mas com duas abordagens de linguagem de shapes diferentes. Um baseado em círculos, em curvas, o outro em linhas retas e triângulos. Porém, antes de concluir sobre esse assunto, eu gostaria de ressaltar um ponto que é bastante importante, que é não limitar-se à silhueta da forma para criar os personagens, tá? Por exemplo, se a gente recebe um briefing de criar um personagem que é um guerreiro, durão, que não sai do seu posto por nada, a primeira ideia que a gente tem é de usar o quadrado ou retângulo como base. Se a gente levar isso ao pé da letra, foi isso que eu fiz. Eu confinei o quadrado, o shape principal dele, ao retângulo. Mas não pode parar por aí, porque a linguagem visual interna dele, você está vendo que... Deixa eu trocar para o preto aqui. Você está vendo que a linguagem visual interna ela está cheia de círculos, de formas arredondadas, tá? E isso deixa o personagem com um tom mais amigável. Já nesse outro exemplo, eu extrapolei a ideia e tentei aplicar o quadrado em várias formas do personagem. Então, assim, eu optei por linhas retas ao invés das curvas e deixei a pose dele um pouco mais aberta também, né, para passar essa ideia de estabilidade do quadrado na anatomia do personagem. Então, é importante lembrar, não se limitar à silhueta, mas também usar a figura geométrica como parte da linguagem visual de todo o personagem.